Entre uma correria e outra, hoje a gente recebe aqui um corretor de imóveis, uma profissão que é muito comum aqui em Itapema. A gente estava fazendo alguns cálculos e, em média, 5% da população de Itapema é corretor de imóveis, uma concorrência bem generosa, né? Do Ilha é gerente da Diel Imóveis. Vamos conversar aqui, bater um papo bem descontraído sobre esse mercado imobiliário, sobre essa profissão que parece fácil, mas não é fácil não, né? Ô Camila, eu costumo brincar que para ser corretor a pessoa tem que ser louca, né? A gente tem uma profissão aí que não é parâmetro. A gente não tem horário para começar, não tem sábado, domingo, feriado, nada. A gente tem que entender um pouquinho de tudo, né? Porque, querendo ou não, tem o lado ali do direito, tem o lado psicólogo, tem um lado arquiteto, então a gente acaba tendo que ter um pouquinho de tudo para conseguir atender o cliente da melhor forma possível, claro que dentro da nossa área, né? Duílio, veio de Minas pra cá com o sonho de morar perto da praia? É, Camila, a gente sempre teve esse sonho de ter qualidade de vida. E Itapema foi uma cidade que, durante uma pesquisa ali em relação às cidades para poder criar o filho, Itapema apareceu na lista. E mineiro com praia é igual pinto no lixo, né? A gente é tudo que a gente quer. Então aqui acabou que a gente conseguiu unir o útil ao agradável. Eu estou no mercado aí, esse ano completo 10 anos no mercado imobiliário e topei esse novo desafio. Aqui é uma cidade realmente competitiva, mas é uma cidade que também está aí nos holofotes, né, da mídia nacional, graças a Balneário, que fez um trabalho excelente, e agora a gente está surfando a mesma onda. Itapema aí daqui a pouquinho vai estar no mesmo nível de Balneário em termos de construção e espero que de conforto aí para a população também. Me diz uma coisa, tu percebeu muita diferença na questão do mercado imobiliário de Minas pra cá? Sim, mercado imobiliário de Minas, a gente trabalha muito com um cliente de primeira morada que a gente fala. Geralmente é aquela pessoa que está realizando o sonho da casa própria. Então lá a gente faz a venda do que é a aquisição mais importante da vida da pessoa. E aqui a gente já trabalha com o imóvel secundário, é a casa de praia ou o investimento, então são perfis diferentes. Como aqui em Itapema, a gente tem um excesso de corretor por metro quadrado, vamos falar assim, acaba que a dinâmica é diferente. Aqui o atendimento ele é um atendimento muito rápido. Ele exige um pouco mais da gente, até porque hoje a tecnologia está aí para facilitar o lado do cliente, mas um telefone ele traz muita informação. Então, o cliente, quando chega na gente, ele costuma estar um passo à frente sempre, em relação a preço, em relação à estrutura, o que o apartamento tem, deixou de ter. Eles já estão chegando para a gente sabendo realmente o que quer, e nisso demanda a gente entender direitinho o que o cliente está buscando para conseguir concretizar da melhor forma possível para ele. A gente, quando pensa em um corretor de imóveis, quem não tem, assim, muita experiência, quem nunca lidou com um corretor de imóveis, não tem muita ideia do que de fato faz um corretor de imóveis. É essa ponte, né, entre a construtora e o cliente, mas por que que ele precisa estar ali, intermediando essa negociação? Por que que é importante? Por que que uma pessoa precisa de um corretor de imóveis na vida dela? Essa daí a gente pode até deixar salvo. Porque o ser humano, ele é fantástico. Você tá sentindo uma dor de dente? Você vai no dentista. Se você quer decolar com um avião, você vai procurar um piloto. Se você quer comprar uma casa, as pessoas procuram todo mundo, menos o corretor, que na minha opinião é o profissional, é a peça mais importante. Um tempo atrás eu fiz uma postagem que o pessoal olhou, enfim. Eu não tenho medo, por exemplo, de falar qual a construtora que eu tô postando, qual que eu tô trabalhando, sobre qual empreendimento eu tô falando. Por quê? Se o cliente está ali assistindo um vídeo que eu fiz, por exemplo, e está preocupado em dar a volta no meu trabalho e procurar a construtora direto, não é o cliente que eu estou procurando. Hoje a gente procura montar uma carteira, uma base, porque por mais que a gente tenha todo esse trabalho de rede social, site, portais, propagandas de forma geral,
O nosso ganha-pão mais forte, ele sempre vem da indicação. Quando a gente pega um cliente que indicou o outro, a gente fala que a gente já tem 50% do caminho percorrido, porque é uma coisa que a gente conquista o respeito do cliente. Então, quando o cliente tem confiança suficiente para te indicar, o que está chegando, ele já chega sabendo que você não é qualquer um. Então, hoje o trabalho que a gente faz, o mercado imobiliário, da forma que a gente enxerga, é muito focado no cliente. A gente não fica jogando informação de qualquer forma, sabe? A gente leva bem a sério. E aí, respondendo o que você perguntou, hoje, o cliente que procura um corretor capacitado, ele resolve o problema dele. Um bom vendedor não é aquele que sai vendendo, é aquele que ajuda o cliente a comprar. E hoje a nossa função é essa, é entender o que que o cliente realmente está procurando, principalmente aqui em Itapema, porque o nicho é muito grande, a gente acaba. Nicho grande não, ele é muito diversificado, né? Então aqui a gente atende clientes investidores, clientes que estão procurando para morar, que estão procurando sua casa de final de semana, então o leque é muito grande. Então, quando o cliente pega um corretor capacitado que vai realmente ajudá-lo a comprar, ele simplificou a vida dele. Não tem erro. E o cliente que fica pipocando, que fica procurando vários atendimentos, vários corretores, ele acaba se perdendo, porque cada um vai dar um ponto de vista diferente. E, infelizmente, eu te falo que uma grande maioria vai estar olhando só o lado próprio, não vai estar olhando o lado do cliente. Então tá aí a importância de um corretor, na minha opinião. E a gente vê, estava fazendo um cálculo base aqui, né, pelo menos uns 5% aí da população de Itapema é corretor de imóveis, e essa competitividade faz com que as imobiliárias tenham que adotar algum perfil, né, ou até mesmo o corretor de imóveis. "Ah, eu vou me especializar em alguma coisa", ou não, né. Como que é tomar essa decisão? Quando a gente nicha e escolhe um perfil específico de imóvel para poder trabalhar, a gente acaba conseguindo entregar um atendimento mais qualificado. Então, por exemplo, hoje, se eu pego lá na minha equipe, vamos lá, por exemplo, a gente vai trabalhar com 6 corretores. Isso já é uma equipe restrita para eu conseguir ter controle do que está acontecendo, como estão os atendimentos. Não é simplesmente abrir uma porta e enfiar 10, 20 corretores lá dentro. Cada um trabalha de um jeito. Exato, eu preciso que a equipe inteira tenha um resultado linear. Eu já passei por gestões que falavam que o mercado ele é 80-20. 80% não dá resultado e só 20% dá. E eu acredito muito no oposto disso. Eu acho que a grande massa tem que dar resultado, é só a gente saber explorar o perfil de cada corretor. Então existe corretor hoje na nossa equipe que tem um perfil captador, que é o corretor que consegue absorver imóvel, que dá atenção para aquele cliente que quer vender. Eu tenho perfis de corretores vendedores, que dominam do assunto, que estão aptos a conseguir atender o cliente, visitar vários tipos de imóvel, enfim. Então, quando a gente conversa sobre nichar, isso daí é uma das vertentes que a gente tem, que é exatamente escolher um segmento, trabalhar com poucas construtoras, porque quando você entra naquele produto e vai apresentá-lo para o cliente sabe que você entende, a gente consegue passar essa confiança. Não é simplesmente ficar falando números à riveria, sabe? É, é de ponta a ponta, é saber que a gente vai saber da portaria até um último detalhe e, acima de tudo, um bom relacionamento com a construtora. Isso é uma preocupação que a gente lá no escritório tem. A Diel Imóveis hoje a gente preocupa em ter um bom relacionamento com as construtoras que a gente considera saudável. São 13, 14 anos agora, esse Exato. ano, né, de imobiliária. E qual que é o segredo para o sucesso na Diel? O que que mantém ela todos esses anos no mercado e, principalmente, como tu falou, né, com clientes que são de indicação e que permanecem, né? Tá aí a pergunta com resposta. Hoje, o que me deixa mais orgulhoso lá dentro da Diel é saber que eu faço parte de uma equipe, de um escritório, de uma estrutura que é impecável. Eu não vou falar que a gente não erra, o que nunca aconteceu erros, errar é humano. Mas hoje não tem ninguém que possa falar sobre uma venda que foi feita, que não foi concretizada com sucesso, ou que foi feito algum rolo. É um escritório que preza sempre pela ética e pela conduta. Isso daí são dois valores que eu acho que a gente não vai esbarrar em qualquer esquina, não. Imobiliária tem em qualquer esquina.
mais ética e conduta, esses valores a gente não esbarra fácil, não. Então, isso eu tenho certeza que proporciona essa crescente da DL no mercado e que está entrando agora numa nova fase, né? A gente viu desde os primórdios, assim, vamos falar nessa figura de linguagem, que muita gente entra na profissão, na corretagem, achando que vai ser uma coisa fácil, tranquila. Muita gente diz: "Ah, eu de final de semana tô tranquilo, vou fazer uma graninha extra", ou "Ah, me aposentei, vou virar corretor". Não é bem assim na prática, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Isso daí é sagrado. Todo mundo vai olhar e falar assim: ah, não, é só mostrar um imóvel que eu vou botar uma comissão boa no bolso. As pessoas não têm noção do número de imóveis que a gente tem que mostrar, de repente até do tipo de cliente que a gente atende. Tem cliente que não preocupa com essa parte de fidelizar. Como eu disse antes, para mim a primeira coisa é comprar o corretor. Quem vai ser o profissional que vai me atender? Infelizmente, o mercado não enxerga desse jeito. O mercado, o cliente vai rodando de um para outro direto. Então, isso daí é uma coisa que acaba desgastando muito a gente, porque quando o cliente chega na gente, ele, infelizmente, praticamente todas as vezes, ele passou por péssimos atendimentos, sabe? Então, é muito fácil a pessoa olhar e ter a profissão de corretor de imóveis como plano B. Ah, eu sou, vamos supor, contador e corretor. Ah, eu sou manicure de dia e corretora de noite, de manhã e de tarde. Enfim, é muito comum a corretagem ser o plano B de muitas pessoas porque aí fazem um dinheiro só como um freelance. Isso acaba banalizando o mercado. Então hoje a gente tem um mercado muito incoerente, sabe? Justamente porque é muito fácil de entrar. Hoje, se você resolver largar de ser jornalista e virar corretora, provavelmente com menos de 2 meses você vai estar com Cresci na mão. Não quer dizer que você está apto a trabalhar. Sabe? Ou melhor, você vai estar apta a trabalhar, mas não vai estar qualificada para conseguir executar um bom trabalho. Então, essa parte da grama do vizinho ser sempre mais verde é um defeito, eu não sei se mundial, mas o brasileiro eu sei que carrega ele. Acha que o nosso dinheiro é fácil, mas não é. Não tem noção do tanto de vezes que a gente fica um período sem venda, ou a quantidade de final de semana que a gente abre mão de estar com família para poder realmente estar executando um atendimento diferenciado para o cliente, sabe? Isso daí a gente não esbarra em qualquer um, não. Seriedade no trabalho, com certeza, é uma coisa que a gente carrega de perto e torço para que isso cada vez mais aumente dentro do mercado. E a gente vê que tem muita gente, muito corretor, tem muito corretor explorando o mercado de todos os jeitos possíveis. Quais são, assim, os sinais de alerta de: "Opa, talvez eu devo procurar outra pessoa"? A tecnologia hoje ela veio com vários bônus, né? Mas ela é muito perigosa. Eu, infelizmente, já trabalhei com pessoas que eu olhei a postagem e virei pro profissional lá, falei, vem cá, me explica sobre isso. Era, vamos supor, sobre a Selic. E ele olhou para mim, gaguejou e não chegou em lugar nenhum. Falei, rapaz, como é que você posta um negócio desse? Você não sabe do que você está falando. Ah, eu vi outros dois postando a mesma coisa, copiei e colei. Então hoje o cliente tem que entender que muitas vezes a rede social, a pessoa está mostrando um grau de sabedoria que na verdade foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele só copiou e colou de alguém. Então hoje é muito fácil ter corretores bons, só que de tela, não bons profissionais. Então hoje o cliente tem que ter um pouco mais de cautela em relação a isso. Primeira coisa é ver de qual imobiliária que o corretor é, como que é o histórico daquela imobiliária, puxar um histórico do corretor. É um corretor sério, tem passagem. Infelizmente o mercado imobiliário ele é um mercado que muita gente usa da forma errada, sabe? Muita gente usa, a gente fala que é para esquentar dinheiro. Então, assim, a gente tem que cuidar muito com quem que a gente está mexendo, de quem que a gente está comprando, de quem que a gente está vendendo, para que tudo aconteça da forma correta, de ponta a ponta. Então, o cliente tem que ter essa maldade de com quem que eu estou lidando. E é engraçado, porque hoje não só é questão de corretor de imóveis, mas a gente se baseia muito nas redes sociais dos profissionais para
se basear, será que eu vou neste profissional? E olha, o Instagram se tornou tipo um portfólio, né, o LinkedIn ficou lá na dele e o Instagram assumiu esse papel muito para a questão profissional. Então, ao mesmo tempo que os profissionais precisam ser profissionais, eles também precisam saber se vender. Sim, hoje o Instagram virou um verdadeiro catálogo. Então, o cliente acaba ficando um pouco mais vulnerável, porque é muito fácil eu ter um perfil bonito. É só pegar vários imóveis bacanas, fazer boas fotos e o meu perfil vai estar bonito. Mas e aí, eu vou estar qualificado para poder atender um cliente? E acaba que são vários detalhes que o cliente pode observar, sabe? A primeira coisa é o cliente observar se está sendo um corretor que está escutando ele ou que só está preocupado em falar, 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 empurrar, empurrar, empurrar. É muito comum pegar o corretor que só está atrás do resultado, ele não está atrás de fazer o melhor para o cliente. Aí faz a venda, aquela venda no impulso, né? Exato. Aí não dá nem tempo do cliente pensar. E baseado nesse termo aí, venda por impulso, eu sempre falei, quem é meu cliente aí nesses últimos 10 anos sabe que já escutou essa frase da minha boca. Eu não estou vendendo roupa. Não estou vendendo uma camisa que não vai te servir e você vai jogar fora ou vai dar para um irmão, para um parente. Eu estou vendendo um lugar onde você vai dormir e acordar com a sua família. Então eu levo muito a sério a nossa profissão, sabe? E como eu disse, eu gostaria que todos levassem desse jeito. A gente não pode pensar só no hoje, a gente tem que pensar na consequência. E o cliente, eu brinco, né? No ruim de tudo, um cliente satisfeito, ele esquece da gente. Mas um cliente insatisfeito, ele vai falar mal de você o resto da vida, ele nunca mais vai esquecer de você. Ele dorme e acorda naquele lugar. Então eu cuido para não ter clientes E insatisfeitos. dependendo da onde pega, vai lá no mesmo momento, tá com um comentário ruim nas redes sociais, te avalia mal no Google e faz janho, né? O Camilo, o cliente satisfeito, ele vai te indicar. E eu só tô atrás dessa indicação. De um cliente que chega e fala assim, ó, Camila, procura o Duílio. Fez um trabalho sério, eu tô com o meu imóvel aqui todo regularizado, tá tudo certinho. Enfim, é isso, porque aquele insatisfeito, ele vai ficar bravo. Ele pode entrar numa casa com trinca, ele pode entrar num apartamento que tem uma posição solar ruim. De repente, no final do dia, hora da pessoa descansar, aquele quarto tá aquela sauna. Isso tudo o corretor consegue ter noção. É só saber onde é que o sol nasce, onde ele morre, e simples. Mas nem todo mundo olha isso, infelizmente. Tem aquelas trends que bombam nas redes sociais, o que ninguém te conta sobre, é um pouco sobre isso, chega no imóvel, então ninguém te conta sobre, É bem mas isso, bem isso. E principalmente aqui em Itapema, a gente tem que ter uma cautela melhor, né? Porque como é uma cidade, uma umidade bem relativa, a gente tem que cuidar da posição solar, se o imóvel é um imóvel arejado, se o imóvel vai ser um imóvel ventilado, com a boa iluminação, enfim. É uma cautela que a gente tem que ter porque o cliente tem que ficar satisfeito. Eu já cansei de entrar em apartamento aí com cheiro de mofo fortíssimo. me diz uma coisa, bem polêmico agora. Tem cliente ruim? Ô Camila, cliente ruim sempre vai existir. Isso daí a gente não consegue fugir. O que que eu chamo de cliente ruim? É o cliente que quer que você execute um negócio bom só para um lado. A venda ela tem que ser feita boa para os dois lados. Então, quem está comprando tem que fazer uma boa compra e quem está vendendo tem que ter feito uma boa venda. Não tem como fazer só para um lado. Esse para mim é um cliente ruim. Mas a gente pega muito cliente que acha que a gente é santo, que está caçando milagre. O que tem de cliente aí procurando imóvel de valor baixo. Ah, eu quero imóvel valor baixo, pé na areia. A gente não consegue. 500 mil na beira Bem do isso, mar, bem isso. bate sol o Isso a dia gente recebe inteiro. direto. Sem entrada, sem nada, eu quero pagar, perder de vista com a construtora, mas não pode passar de 500 mil, não. Mas eu queria que estivesse próximo ao mar. Corretor é corretor, milagreiro é milagreiro. A gente pode entender de direito, de tudo que eu te falei, mas milagre a gente não conseguiu fazer ainda não. Então esse cliente aí, ele judia da gente. Corretor tem um pouquinho de tudo mesmo, né? É, só não consegue virar santo ainda, não dá pra fazer milagre. Isso daí não. Quais são as áreas que envolvem tudo isso? É um pouquinho de direito, é um pouquinho da área contábil, o que mais? Camila, acaba sendo tudo, porque a gente tem que entender de uma leitura, de uma escritura, para poder ver se o imóvel está documentado, se ele está registrado. Então tem toda essa parte técnica, né? Existe a parte
que envolve um pouquinho a questão do direito, porque direitos e deveres, né? As pessoas têm que saber até onde começa e onde vai terminar o direito dela. Então a gente tem que ter essa noção. Muitas vezes a gente tem que trabalhar o lúdico no cliente, que é ele entrar no imóvel e conseguir se visualizar, visualizar sua família, visualizar de repente um cantinho ali que o filho vai estar brincando, jogando um videogame, visualizar um encontro com amigos. Então a gente acaba trabalhando também essa parte lúdica. A gente trabalha a parte ruim, muitas vezes a gente pega para ser psicólogo de um cliente. Ou tá passando por um divórcio, um cenário que eu nunca gostei de pegar é de inventário, quando falece alguém. Então a gente também costuma pegar cliente que está passando por essa situação. Então eu sempre costumo brincar, né? A venda na corretagem ela é 80-20. A gente escuta 80% e fala 20 só. Muitas vezes, quando a gente entende o que o cliente está procurando através de uma conversa, é o suficiente para resolver o problema. Esse é o primeiro passo para fazer uma venda, escutar? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, a venda começa escutando. A gente tem que escutar bastante e falar pouco. Não tem erro. Quando você entende o que o cliente quer, você vai conseguir atender ele em cima do que vai ser o necessário para ele ficar satisfeito com aquilo. Agora deixa eu te perguntar sobre outra coisa. A gente vive um momento em Itapema que eu, pelo menos, visualizo assim como se nós estivéssemos olhando. Sabe aquela cena? Vou ser lúdica agora. Sabe aquela cena do Rei Leão, filme que eu amava quando era criança? Que tá o Rei Leão e o pai, né? O Simba e o pai. Eles estão naquela beira daquele penhasco e eles olham pra tudo aquilo, e daí ele fala: Meu filho, um dia isso tudo aquilo, isso tudo aqui vai ser seu. E aí, às vezes, eu penso assim, a gente já tá vendo esse boom de Itapema, Porto Belo tá seguindo os mesmos passos, mas assim, eu sinto que a gente tá naquele lugarzinho que pensa, isso tudo aqui um dia vai ser muito diferente. Porque a gente tá com uma previsão de um boom gigante. A gente, até pouco tempo atrás, a gente achava, não, o boom em Itapema já começou. E aí tem Porto Belo, cidade do lado. Nesses mesmos passos, quem sabe ainda melhor. Só que agora a gente tá com a previsão de pier, a gente tá com a previsão de roda gigante, a gente tá com a previsão, com um monte de obra acontecendo, alargamento da praia, mais ou menos o que Balneário Camboriú passou alguns anos atrás. Isso significa que esse é um momento ideal para comprar um imóvel e valorizar? O momento ideal para comprar um imóvel é sempre o hoje. Quem deixa para fazer isso amanhã, o mês que vem, ele tá pagando mais caro. Não tem erro. E Itapema está passando por uma mudança muito grande. A gente tem ainda muito o que crescer, Itapema e Porto Belo, na verdade. Tem muito o que acontecer. E muito do que você citou está sendo exatamente o que eu sinto de carência aqui. Que é exatamente o turista poder chegar e ter o que fazer. Hoje a gente fica muito refém de praia e a estrutura que o prédio oferece. Mas se ele é um inquilino, se ele está simplesmente passando uma temporada, ele não tem acesso ao lazer dos prédios. Então a pessoa acaba ficando refém. Então agora quando chega um pier, que vai ser uma estrutura comercial, organizada, nova, roda gigante, igual balneário, vai sair aquela marina no canto da praia, o alargamento, tudo que está acontecendo, eu acho que deveria ser só um início do que, principalmente nesse ano que é um ano político, né? Que os gestores públicos deveriam estar fazendo, que era não ficar esperando a iniciativa privada. Eu acho que eles tinham que estar olhando um pouco mais em como trazer pessoas para Itapema, porque o mercado imobiliário aqui voa, mas e o restante? A gente depende de uma estrutura um pouco melhor, sabe? Para o nosso cliente, né? Para o morador, para o turista poder vir e enxergar o que é balneário, não precisar ficar refém de ir a balneário, para ir num shopping, para conseguir um lazer bacana, um restaurante legal. Então, eu acho que Itapema ainda está engatinhando, tem muita coisa para vir. Muita coisa mesmo. E assim, jogando alto agora, cabe também ao corretor de imóveis pressionar, já que o trabalho também está nessa rodinha, né? Por exemplo, conforme Itapema vai aumentando de nível, o trabalho do corretor fica mais fácil, né? Porque a cidade vai se vendendo sozinha. Vamos lá, por partes.
Eu não sei se cabe ao corretor, não. Mas todos os construtores que entram no escritório ou os seus gerentes, eu tenho essa conversa com eles. Eles deveriam se organizar e preocupar realmente com o lazer, com a expansão de tudo. Isso daí é uma coisa que, pelo menos da nossa parte lá, a gente faz. Toda construtora que entra, a gente tem essa conversa com eles. As construtoras hoje não deixam uma estrutura, por exemplo, para ter um restaurante debaixo de um prédio. Por isso que Itapema tem carência de espaço para restaurantes. Isso daí é um gargalo, não poderia acontecer. E eu não acho que vai facilitar o nosso lado, não. Porque quanto maior a cidade vai ficando, mais complexo fica tudo e mais a sério a gente tem que levar a nossa profissão. Porque o cliente precisa comprar bem para conseguir vender bem. Se a gente ficar só preocupado em fazer uma boa venda agora e esquecer que essa venda vai ser recorrente, a gente vai acabar entrando num circuito não positivo. Se o cliente comprar mal, ele acaba ficando com aquele imóvel ali o resto da vida, e não é para isso que a gente está aqui, não. Então, essa é a grande sacada, né? Não deixa de ser, né? Vender bem para a economia do mercado imobiliário girar, a O roda do segredo está mercado sempre na imobiliário. compra. Se o cliente compra bem, ele vai conseguir vender bem. Agora, se ele comprou mal, não adianta querer passar a culpa para o próximo corretor. A culpa está na origem da compra que ele fez. Então, por isso que é uma situação relativamente complexa. A gente tem que entender um pouquinho de tudo. Bem por aí. Essa questão, inclusive do acompanhamento da obra, ajuda a garantir essa qualidade no final? O acompanhamento da obra não é nem que ele vá garantir a qualidade, porque a gente não vai ter responsabilidade em cima da construção, mas a gente costuma observar alguns detalhes. Então, por exemplo, hoje eu sei que tem construtor que ele passa uma viga na altura de um para-choque de um carro, para caso na garagem o carro passe direto, como a gente vê que acontece, né? Não tenha perigo dele cair. Ele vai parar naquela estrutura de concreto. Qual construtor pensa nisso? Eu sei de um. Então aquilo ali passa a ser um diferencial do carinho que aquele construtor tem naquela obra. Entendeu? Tem obra que a gente entra e que está sempre muito limpa. Tem obra que a gente entra e que ela está abarrotada de material. Isso mostra a saúde financeira daquele construtor. Ele faz questão de manter aquela obra entupida de material para o cliente saber que ali a gente chama de ponta firme, né? Um construtor que é sólido, ele não tá rateando. Então essa parte da obra a gente vai sempre observando com o carinho que eles tocam, a preocupação de ter mais tomadas, por exemplo, é uma coisa que a gente está sempre observando, pontos hidráulicos. Então, isso tudo é para tentar entregar para o cliente o melhor atendimento possível. E para atender, a gente acaba tendo que entender. Não tem jeito. Com essa frase, finalizamos a nossa sessão de conversa sobre esse mercado imobiliário. Tem muito mais coisa para falar ainda e te agradeço por estar aqui. Se você quiser continuar sempre muito bem informado, é só continuar acessando as nossas redes sociais e através do nosso site www.lanceitapema.com.br.